Muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um Clube da Revista. Clube da Revista, que é um dos 5 pilares da mentoria MyFenta, do canal Fenta News, onde nós temos, portanto, como pilares o Clube da Revista, as aulas, as anestesias filmadas, o FentaCast e a cereja do bolo, que sou eu, médico anestesiologista TSA desde 2003, ao seu dispor, de 7 da manhã às 11 da noite, numa mentoria online personalizada, individualizada, que difere de tudo que a gente tem no mercado. É o grande diferencial da mentoria MyFenta do canal Fenta News. O assunto de hoje: Effects of Ropivacaine in Patient-Controlled Epidural Analgesia on Uterine Electromyographic Activities During Labor. Então, traduzindo para o português, né, seria os efeitos da ropivacaína em analgesia epidural contínua com PCA controlada pelo paciente, que é aquela que tem aqueles bolos, além do baseline infusion, né, nas atividades eletroneuromiográficas uterinas durante, especificamente, o primeiro trabalho de parto. Bom, a história da bupivacaína em obstetrícia, ela é longa. Ela começou lá atrás, já na década de 80, quando começou-se com o hábito de usar o componente epidural com mais frequência para analgesia de parto. Óbitos maternos e fetais, né, materno-fetais, foram relatados nessa época, tanto em cesarianas, quando do uso da bupivacaína 0,75%, como também em bolos em partos normais. Sabe-se que a bupivacaína é um anestésico local da família dos aminamidas com grande lipossolubilidade, portanto é uma droga de extrema qualidade analgésica, mas também muito tóxica, né? Aquela velha palavra que a gente usa muito em farmacologia, quando vai estudar a farmacologia dos anestésicos locais: toxicidade e potência andam de mãos dadas, né? É o preço que se paga. A bupivacaína, então, ela foi, com o passar dos anos, abolida, né, a 0,75%, por conta disso, e começou a ser usada em concentrações mais baixas para cesariana e ainda mais baixas, na faixa aí de 0,125, para analgesia de parto. Os anos foram passando e a indústria farmacêutica, com o avançar da estereoisomeria, né, começou a criar formas levógeros, enantiômeros ópticos levógeros, né, que desviam um prisma para a esquerda, a luz, né, e que tem como característica uma cardiotoxicidade menor. Tem gente querendo entrar aqui, pessoal, eu não consigo ver mentorandos querendo entrar e não aceitar. Deixa eu dar uma olhada aqui neles. Permitir. Pronto. Vamos lá. Então, retomando aqui a nossa introdução, esses enantiômeros, levógeros, né, como é o caso da levobupivacaína e também da ropivacaína, eles preservam muito da potência e da qualidade da bupivacaína, inclusive características interessantes do bloqueio diferencial, onde em concentrações menores pegam só fibra A delta e ciamelínica, né, fazendo aí só analgesia mesmo. Inclusive, estudos eletroneuromiográficos da prensa abdominal, já antigos, mostram que na faixa de 0,0625, que aliás é usado nesse trabalho, e muito próximo do que a gente usa no nosso dia a dia, né, 0,07, praticamente não tem alteração eletroneuromiográfica da prensa abdominal, que não é o alvo desse trabalho que nós vamos ver daqui a pouquinho. O alvo desse trabalho é a interferência desses anestésicos na víscera,
no útero como víscera, na musculatura lisa. E, ao mesmo tempo, apesar de manter essas características benéficas, diminuiu muito a cardiotoxicidade. Então, foi uma grande tacada da indústria farmacêutica, foi uma bola dentro. E tanto a levobup quanto a ropivacaína são hoje anestésicos locais consagrados em anestesiologia, realmente deixaram para trás a bupivacaína racêmica, principalmente a 0,75, que nem é usada mais. Ela existe, mas não é usada mais. E é o avançar, né, pessoal? Isso vai acontecendo com tudo. Aqui, lembrando da prensa abdominal, né, que isso aí já é coisa antiga, apesar de muito anestesiologista parecer que tem preguiça de ler, fica usando até hoje HOP 02, 01, né, gente? Vamos estudar, né, gente? Tem que ser abaixo de 0,1, pelo menos, em infusão contínua, ou intermitente, tanto a HOP quanto a levobup, tá? E ficou a questão. E a atividade uterina? Alguns trabalhos já mostravam aí que a levobup interfere no útero como víscera, aumentando o período de dilatação, né, que é o primeiro estágio do trabalho de parto, que é aquele que, para quem não lembra o que é o primeiro estágio, gente, que foi o alvo desse trabalho, também nós vamos ver, é quando começa a atividade uterina verdadeira, o trabalho de parto verdadeiro, não é o pródromo, não, onde sai o tampão mucoso, Braxton Hicks, não é isso, não. É a atividade uterina verdadeira, quando o útero atinge aquela determinada concentração e aquela determinada frequência até atingir 10 centímetros de dilatação. Esse foi o alvo do trabalho. Já tínhamos outros trabalhos que mostravam que a levobup, especificamente, inibia o útero, tá? E levava até um tempo maior desse período, com consumo de ocitocina também maior, pela mitigação da atividade uterina. Que é algo até estranho, né, gente? Porque, assim, nós sabemos da literatura também que quando a gente conduz um trabalho, uma analgesia de parto bem conduzida, pelo contrário, a atividade uterina tende a aumentar porque a gente diminui a liberação por parte da medula, da suprarrenal, de adrenalina, e por parte dos gânglios de noradrenalina, a gente sabe que a dor e a liberação de catecolaminas em excesso confundem o útero e prejudicam, né, até a atividade uterina como víscera. Mas estudos eletroneuromiográficos mais recentes mostram que, apesar de todos os anestésicos locais, leia-se HOP e levobup, terem esse efeito benéfico sobre a atividade uterina por inibir a dor, por outro lado, eles poderiam inibir a víscera por ação direta. Isso já foi demonstrado, repito, com a levobupivacaína, e aí fica no quarto ponto aí a interrogação. E a HOP? Faltava pesquisar a HOP, que é o anestésico local que a gente indica para vocês na mentoria, né? Com concentrações próximas a 0,0625. A gente usa um pouquinho mais alta, a gente arredonda para 0,07. Os meus mentorandos sabem disso, né? E aí, o que esse trabalho vai mostrar para a gente? Ficou a pergunta. A ropivacaína em concentrações próximas, no caso exatamente que foi usado aí, 0,0625, interferiria menos na atividade uterina e, portanto, nós teríamos um primeiro período, né? Um período de dilatação menor do que o que ocorre com a levobup, com menos consumo de ocitocina e mantendo a qualidade, né? Seria a pergunta desse trabalho. Então, é um estudo, uma coorte prospectiva, cujos critérios de inclusão foram pacientes com gravidez de feto único, gemelar, trigemelar, etc., foi descartado. Tinha que ser uma idade gestacional entre 37 e 42 semanas, a termo, a idade da paciente inferior a 35 anos e a apresentação cefálica. E qualquer intercorrência farmacológica extrema ou de instrumental extremo que interferisse na análise era excluído. Então, aproximadamente 203 pacientes foram selecionadas em 3 grupos, nós vamos ver daqui a pouquinho, onde o desfecho principal foi a atividade uterina e o impacto no tempo do primeiro estágio. Não foi avaliado período expulsivo, nem terceiro estágio, que é a dectação placentária, perdão, tá? Outros parâmetros avaliados também foram o consumo de ocitocina, a satisfação do paciente, a escala analógica visual. Será que uma ganhou da outra em termos de analgesia? Vamos ver. E a duração do primeiro estágio. Será que o trabalho confirmou? Ele vai confirmar que a levo inibe mais mesmo o útero diretamente do que
supostamente a HOP? Vamos ver. Bom, como é que eles desenharam esse trabalho? Então, dividiram lá em 3 grupos, o controle sem analgesia, o grupo do levo e HOP. Tanto na levo quanto HOP, né? A solução foi a 0.0625, no grupo HOP, obviamente, de ropivacaína, no grupo levobup, obviamente, de levobup. Sem adrenalina, o que eu achei errado, isso é errado, na minha opinião, e com sulfentanil misturado 5 microgramas, diferente do que a gente faz, né, pessoal? A gente usa uma dose de fentanil bem maior, né, de 100 microgramas. E o volume foi o mesmo do que a gente faz no nosso dia a dia, 10 ml. Depois, ligaram na bomba de infusão, parecido com o que a gente faz, né? Só que nós não trabalhamos com PCA. Eles colocaram um baseline infusion de 6 ml hora, a gente usa na nossa mentoria 8 ml hora, e um PCA de 8, de bolos com a trava de 15. Nós não dispomos dessa bomba lá de PCA, o que é uma pena, porque é melhor. Nenhum dos 2 hospitais tem. E nesse trabalho, elegantemente, eles trabalharam com PCA. Ou seja, a gestante fica lá, ela está com 4 centímetros. Baseline infusion de 6 ml hora. Ela sentiu dor, ela aperta o botão. Aí vai fazer um bolo de 8 ml dessa solução de ou HOP ou levo 0.025 com 0,4 microgramas por ml de sulfenta, tá, gente? Então foi 5 de ataque e 0,4 microgramas por ml de sulfenta na solução. Só que se ela sentir dor de novo, dentro de 15 minutos e apertar de novo, não vai autorizar, só depois de 15 que destrava para nova tentativa. Bom, e aí o que eles acharam? Bom, vamos falar da característica dos grupos primeiro, né? Então, a idade, o peso, o tempo gestacional, né, a incidência de multíparas e quais que tomaram e quais que não tomaram ocitocina, não houve diferença estatística, como vocês podem ver à direita, significativa entre os grupos, tá? Em relação aos resultados no que se refere aos como que evoluiu, né? Tanto a parte materna quanto fetal. Olha, o número de cesáreas foi o mesmo nos 3 grupos. A necessidade de instrumentação, leia-se fórceps, também não houve diferença estatística, tá? A idade do bebê ao nascer também sem diferença estatística. A duração do primeiro estágio do trabalho de parto, aí nós tivemos uma duração maior com a levobup, em segundo lugar com a HOP e sem analgesia nenhuma, foi a que menos durou. Então a HOP ela teve uma performance melhor do que a levobup em termos de duração, tá? Nós vamos entender que isso tem a ver, gente. Esse trabalho ele vai mostrar que a levobup realmente fez um trabalho mais duradouro, né? 677 minutos contra 590 da HOP, porque ela de fato, nós vamos ver daqui a pouco, ela deprimiu mais, tá? O útero. O APGA, no primeiro minuto e no 5º minuto, né? Nós tivemos aí uma diferença estatística abaixo de 0,05, com notas aí maiores para as pacientes sem analgesia e também grupo da HOP. A HOP, ela se saiu bem, tá? E a presença de mecônio e o Apgar com 10 minutos não houve diferença estatística. Em relação, como vocês podem ver, a analgesia no canto superior esquerdo da tela, não houve diferença nas escalas analógicas visuais estatisticamente relevantes, tá? Entre a HOP e a LEVO. Isso era esperado, as duas promovem muito bem o bloqueio diferencial em concentrações baixas e era de se esperar que o poder analgésico delas fossem os mesmos. E aqui, gente, eu convido vocês a observarem a terceira linha, RMS, tá? Olha como houve menos que 0,001 de diferença estatística. O grupo controle sem analgesia atingiu níveis em milivoltagem mais altos que a HOP e a levobup, mostrando que ambos têm ação direta sobre a atividade uterina. Sendo que a levobup ainda mais baixa, 0,05 de milivoltagem contra 0,06 da HOP. E abaixo, o power em volts ao quadrado, novamente aí, a levobup foi a que mais deprimiu, tá? A HOP atingiu uma voltagem superior e o controle ainda
acima da ROP, mostrando que, de fato, a ROP interfere, mas muito menos do que a levobup na atividade uterina. Novamente aqui, a avaliação da atividade uterina por eletroneuromiografia, comparando a ROP com ela mesma ao longo do procedimento, do primeiro período, né, do primeiro estágio do trabalho de parto, com 30, 60 e 120 minutos, não houve diferença. Aqui, imagens ilustrativas, mostrando como tudo funcionou, tá? Os traços em verde representam a parte fetal, tá? Os traços em azul, eles representam a atividade uterina, né? Os bursts uterinos, e em vermelho, a atividade da parede abdominal. Aqui, apenas ilustrações, acima, o RMS em milivoltagem, do lado, o power de cada grupo, tá? Dos 3 grupos, comparando os 3 grupos, novamente mostrando, com uma análise gráfica, como a levobup, ela alterou mais. Olha como é que está pequenininho, tanto em verde quanto aqui do lado, né? Ela está menorzinho que a ROP, tá vendo? E ambos estão menores do que o grupo controle, ou seja, ambos diminuem a atividade uterina. Olha que interessante, né? Mais uma coisa para eu poder falar nas nossas aulas de anestésico local. Isso para mim foi novidade. Isso para mim foi novidade. E a conclusão é que a levobup, de fato, inibe mais a atividade uterina e leva um consumo maior de ocitocina e também um tempo maior do primeiro período do trabalho de parto, o primeiro estágio, quando comparado à ROP. No entanto, na prática, isso é muito sutil. Ambos podem ser usados e devem ser usados com segurança. Então, ninguém precisa parar de usar levobup por conta disso. São alterações muito sutis, tá? Da mesma forma que também a duração do trabalho de parto, a segurança do paciente, não houve diferença, assim, que condene essas drogas. Pelo contrário, então, assim, a gente evita a hiperventilação materna, evita a exaustão materna, o índice de satisfação fica melhor com esses agentes, né, usados no neuroeixo. Só essa curiosidade que realmente eles inibem a útero como víscera por ação direta, principalmente a levo. Então, resumindo, se for para escolher um, pessoal, é o que a gente faz na nossa mentoria, é a ROP, né? As limitações do estudo, período expulsivo não foi avaliado, e é um estudo de coorte, né, onde o operador foi cego apenas para as notas, né? Outros operadores, como o próprio anestesiologista, sabia se estava sendo usado a ROP ou a levo, ou se era controle. Só o que ia dar nota que não. Então, não era totalmente encoberto. Muito bem. Quanto mais a gente avança na nossa mentoria e aprofunda os conhecimentos, mais a gente vê que a gente estuda e não sabe nada, né? Impressionante, né? O mesmo anestésico local que aumenta a atividade uterina por tirar a dor e tirar aquela confusão que a adrenalina e a noradrenalina classicamente provocam sobre essa víscera, né, melhorando a qualidade do trabalho de parto, a gente vê isso na prática, gente. Eu que uso a 007, muito próximo do recomendável, eu vejo que na prática acelera o primeiro estágio. É você fazer, a coisa evolui. Tem uma ação direta supressora, no caso, principalmente a levobup. A ROP, praticamente nenhuma, né? Mas comparado ao grupo controle, sim. Agora, é importante a gente ter uma crítica, gente, disso aí, o seguinte. Na prática, quando você não faz analgesia, é pior, tá? Por uma série de motivos. Você tem a hiperventilação materna, que desvia a curva de dissociação da oxihemoglobina para a esquerda, faz vasoconstricção útero-placentária e piora o desfecho. A grávida com a dor excessiva, ela perde a adesão ao processo. Muitas vezes a hidroterapia e a massoterapia, quando bem feitas, salvam, porque são superiores ao fentanil em PCA, pela via intravenosa. Então é importante que a gente tenha crítica em avaliar quem que é essa paciente que está sem peridural. Se ela estiver num centro de qualidade como o meu trabalho, lá no Hospital João Penido, que é referência aqui em Juiz de Fora, da rede FEMIG, é lógico que vai nascer bem.
Os profissionais lá sabem fazer massagem, sabem fazer hidroterapia, e esses eventos bateram o fentanil em PCA, só perderam para o remifentanil em PCA. Mas o remifentanil em PCA é off-label, exige muita monitorização. E a analgesia? A analgesia, toda vez que a gente faz lá, todo mundo, até aqueles que são meio resistentes à analgesia, dá um braço a torcer, porque fica bom demais, né? E esse trabalho veio confirmar isso. Tanto a Levobup quanto a ROP são seguras. Ora, se são seguras, meu amigo, e se não interfere no primeiro estágio de maneira tão significativa assim, e sim, nós sabemos da literatura que o segundo estágio, que é o período expulsivo, que não foi avaliado nesse trabalho, aí eles atrasam, em torno de 20 minutos. Mas por que atrasam? Porque é no segundo estágio que a gente mais precisa da prensa abdominal. E, infelizmente, gente, tem muito anestesista que não sabe fazer analgesia de parto. Fica fazendo com ROP a 1,5, 2, 0,15, BUP, leva o BUP a 0,125. Assim, até no livro do Clinical Anesthesiology, que eu vou dar essa aula amanhã ou depois da manhã para vocês, fala que pode usar de 0,125 para baixo. Mas está errado. Os estudos eletroneuromiográficos de prensa abdominal mostram que você só tem garantia com 0,0625. Não foi à toa que esse trabalho usou essa concentração, porque isso é um conhecimento já que vem. Então é isso aí, a gente vai estudando, a gente vai agregando conhecimento para tentar chegar o mais próximo possível do ideal em prol da segurança do paciente. E esse estudo clínico, esse estudo elegante de coorte de mais de 200 pacientes veio a mostrar isso, tá bom, pessoal? Então foi um prazer estar com vocês em mais esse Clube da Revista. O canal Fenta News agradece. Um grande abraço.